Hey buddies! Hello everyone, my dear students, meu querido estudante. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, números, numbers em inglês. Começando essa história de números, eu vou falar uma historinha que foi quando eu estava no ensino fundamental, estava numa aula de matemática e o meu professor português falou comigo a seguinte frase: vocês vão fazer a somatória de 340 menos 324. Então eu comecei a entender que, caracas, existe uma outra pronúncia. Em vez de falar 340, eu posso falar 340. E aí, existe uma coisa muito importante. Por que eu estou falando isso com você? Porque também no inglês existe o 340, que é o inglês americano, como 340. E eu poderia falar assim, ó, vamos falar sobre números. Em inglês eu falaria americano. Let's talk about number. Ou eu poderia falar let's talk about numbers. Então você começa a entender um paralelo muito louco, que existe duas formas de pronunciar. E no caso, vamos falar de número hoje. Então vamos começar a aprender questão de pronúncia e questão de duas versões em inglês. Se atente para essa aula, que será uma aula incrível. Olha, gente, apesar de falar inglês, mas eu estudei muito para fazer essa aula hoje para vocês. Então, dá uma moral aí, professor. Já compartilha, dá um joinha, sei lá, faz o que você achar interessante e divulgue. Vamos lá. Então, zero é o número 0. Vai aparecer em algum lugar aqui na tela, que vamos ver com o nosso editor. 1, 2, 3. Lembrando que o número 3 não se pronuncia 3, nem 3, mas sim se pronuncia 3. O TH, ele tem um som diferente no inglês. O som é ponta dos dentes, você vai colocar a sua língua. Vai ficar esse som. 3, 3. Ok? Mais uma vez, só para você perceber que a língua ela vai sair um pouquinho. Você não vai deixar a língua muito frágil ou mole, ela vai criar uma certa firmeza. E depois ela retrai para dentro e o som sai. Então o som vai ficar 3, 3, 3, 3, ok? Continuando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facinho, né? Mais uma vez, vamos repetir junto aqui. Todo mundo, vamos lá. Pessoal, junto aqui. Você do outro lado, pronuncia junto comigo. 1. Vamos começar do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 13. Vocês podem ver que, mais uma vez, vai aparecer aqui para vocês, o 13 em inglês, que é 13, tem um TH. Então o TH vai fazer esse som, gente, que eu ensinei lá no número 3. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Agora aqui que o negócio pega. Vamos entender o seguinte, tá, gente? No inglês americano tem uma certa pronúncia, igual no português eu falar 340, como também no português Portugal falar 340. Então vai ter uma diferença aí de som. No inglês britânico, quando você tem as palavras com TY, vai ser parecido com o português. Você brasileiro, você iria ler o TY como T, né? Vamos dizer assim, você que está aprendendo inglês. No inglês americano, vai ser às vezes pronunciado como D ou como RI. Tá? Isso é muito prático na língua inglesa, não só falando de números, mas falando do real, do inglês americano. O TY normalmente vai ser pronunciado como RI, 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 RI e também como D, D, D. Então vamos ter muitas essas pronúncias. Em inglês britânico, o TY vai pronunciar como T, 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 T. Então vamos agora, a partir do 20, aprender isso. Então o 20 eu falo 20, em inglês britânico. 20, em inglês americano. 20, 20 ou 20.
20. Vocês vão ver muito isso no inglês americano. Uma versão é mais ou menos para 20 e às vezes uma versão mais para 20. E vamos pegar essa aula, aprender todos esses caqueados, esses detalhes e depois a gente vai colocar isso na prática, ok? Vamos lá. 30 no inglês britânico. 30. 30. 30 no inglês americano. 30. 30. 30. 40 no inglês britânico. 40. 40. 40 no inglês americano. 40. 40. 40. 50 no inglês britânico. 50. 50. 50. 50 no inglês americano. 50. 50. 60 no inglês britânico. 60. 60. 60 no inglês americano. 60. 60. Agora vamos para o 70. O 70 é interessante como pronuncia ele. O inglês britânico é o mais fácil de pronunciar, porque ele não altera muito os sons, né? Então, no inglês britânico, 70 é 70. 70. Já no inglês americano, vamos ter duas versões de como pronunciar essa palavra. Falando numa versão mais rápida e numa versão mais lenta, vamos entender essas duas pronúncias. Primeira, 70. 70. 70. E a próxima, 70. 70. 70. 70. Então nós temos aqui o 70 e o 70. 70, 70. Você vai ouvir essas duas versões de pronúncia no inglês americano. 70, 70, 70, 70. É exatamente o mesmo 70, ok? Vamos para o 80. O 80 no inglês britânico, terminando com TY, que vai ficar 80, 80. Já no inglês americano, vai ficar 80, 80, 80. Então, nós temos aí duas versões de pronúncias entre inglês americano e inglês britânico. Inglês britânico e inglês americano. 90. 90 no inglês britânico. 90, 90, 90. 90 no inglês americano. 90, 90. E tem mais outra versão aí, que é 90, 90, 90. Então nós temos no inglês americano o 90 e temos o 90. Temos duas versões de como falar o número 90 no inglês. Se você está com alguma dificuldade, eu vou postar, eu vou deixar aqui disponível para vocês pegarem essa sonora. Eu preparei o material para que vocês possam fazer o download e pegar essa sonora na língua inglesa, ok? Next, vamos agora falar sobre 100. 100 no inglês se fala 100, ou 100, ou 100. Existem então três maneiras de falar 100 no inglês. Mas agora, vamos aqui para uma leitura rápida que vai explicar a diferença de 100 para 100 e 100, que tem como significado 100. Aqui diz o seguinte, o número 100, 100, 100, tem uma frase aqui que eu usei, extraí do dicionário Cambridge Online. Diz assim, there were more than 100 people there. Tinha mais de 100 pessoas lá. There were more than 100 people there. More than 100 people there. Tinha mais de 100 pessoas lá. Agora vamos pegar uma outra versão, que é hundreds of. Hundreds of. Usado para estimar um grande número entre 100 e 999. Centenas de. There were hundreds of police officers waiting. There were hundreds of police officers waiting. Havia centenas de policiais esperando. Então, esses centenas, em inglês, vamos usar a versão hundreds of. E lembrando que 100, 100 ou 100 significa 100. Se você gostou dessa pequena aula sobre números, não deixe de curtir,
Não deixe de compartilhar, de apertar o sininho e de falar para os seus amigos do Teacher Fernando. Eu tenho um material que é para ajudar os meus alunos e também não alunos a estudarem inglês. Alright? Thank you so much. See you in the next class. Bye.